Aí, tá liberado. E tem um delay de 15 a 20 segundos, professor. Para nós não muda, mas para quem está assistindo vai ter um pequeno delay. Tranquilo. Aí. Boa noite, pessoal. Então, nesse momento, iniciamos a terceira noite da mostra de iniciação científica do CESURG. Estamos aqui, então, com um convidado especial, o professor doutor Alan Carlos da Costa. Então, vai nos prestigiar, então, com a palestra da noite, intitulada, então, Desenvolvimento Regional, o Conhecimento é o Caminho. O professor atualmente está como pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação do Instituto Federal Goiano, né? Então, nesse anúncio breve, passo já de imediato também e convido ao professor Eduardo Toledo Martins, diretor de ensino, para fazer as suas palavras também de abertura. Professor? Obrigado, professor Paulo. Boa noite, mais uma vez, então, professor Alan. É um prazer para nós do CESURG podermos ter, então, a tua presença e a tua grande contribuição para essa que é a nossa segunda mostra de instituição. Fazemos um diferencial dentro do nosso processo e do nosso desejo de formação dos nossos alunos, que está relacionado à iniciação científica desde o início da formação. Então, nós temos um programa de estímulo à iniciação científica e nós temos colhido diversos frutos dele, né? E, em especial, o quanto que tem melhorado a criticidade dos nossos alunos, né? Então, para nós é muito importante esse projeto, é muito importante que os alunos estão encampando esse projeto, estão desenvolvendo as atividades deles, né? Seguindo os estímulos, então, dos professores, e um prazer ainda maior hoje poder, então, contar com o professor, né, trabalhando com os nossos alunos e com toda a comunidade da nossa região, né? Então, Sarandi é um município no norte gaúcho, né? A nossa região ela tem predominância do setor cooperativista, né? Então, na região norte são 270 cooperativas, nesse extremo que nós estamos são 70 cooperativas, né? Que atuam aqui. E diante desse desafio de organizar uma instituição para cá, então nós trouxemos, né, nosso grupo mantenedor ele trouxe uma diversidade de cursos que realmente ele tem um olhar para as necessidades regionais. Então, e que é algo um pouco difícil de se encontrar quando se trata de uma instituição privada, que é já desde o início da tua implantação, ter trazido os cursos de agronomia, de medicina veterinária, né, o curso de gestão de cooperativas, que é um dos melhores cursos do estado hoje, né, que o professor Paulo coordena muito bem, né, esse curso, e além, então, de outros 7 cursos de graduação que a instituição está ofertando, tá? Então, professor, hoje a sua fala vai para essa diversidade, então, pensando nos nossos alunos, entre os cursos da área das licenciaturas, bacharelados e tecnólogos. Então, mais uma vez é um prazer e passo a palavra, então, ao professor Alan a partir de agora. Muito obrigado, professor. Pessoal, boa noite, então, a todos vocês da CESUR, do CESURG, né? Este centro que, de fato, está fazendo história já desde a sua implantação e da implantação dos seus cursos, tendo essa preocupação com o desenvolvimento regional, com a iniciação científica e com a formação de elevado nível, de elevada qualidade dos seus recursos humanos. E para mim é um prazer enorme, né, estar participando deste evento com vocês, né, dessa segunda mostra de iniciação científica. Sinto-me muito honrado com o convite do professor Paulo e também do professor Eduardo, diretor de ensino, para poder bater um papo com vocês aqui hoje sobre desenvolvimento regional, né? E eu vou acabar dando um enfoque bastante do papel
do recurso humano, da formação do profissional nesse desenvolvimento regional. Eu peço licença, então, para eu poder compartilhar alguns slides aqui, de forma que a gente possa nortear a nossa fala, a nossa reflexão aqui hoje, por meio desses slides, né? Só um instante, colocar o celular aqui no silencioso, senão ele pode atrapalhar a gente durante a nossa reflexão. Pois bem, o professor Paulo, então, quando entra em contato comigo, ele me dá um panorama do que é, né, o Centro de Ensino Superior Rio-Grandense, CESURG, né, que está localizado em Sarandi. Já andei pelo site também do centro e verifiquei os vários cursos, o trabalho espetacular que vocês estão fazendo. E, diante disso, então, para essa segunda mostra da iniciação científica, nós vimos bater um papo com vocês sobre desenvolvimento regional, o conhecimento é o caminho. Um pouquinho, né, sobre a minha formação. Eu não vou entrar em detalhes, isso pouco importa, né, mas eu gosto de destacar que, dentro da minha formação, eu fui bolsista de iniciação científica. Durante praticamente toda a minha formação, durante todo o meu curso de graduação, eu estive envolvido em projetos de iniciação científica e eu sou muito grato à instituição onde eu estudei, que foi a Federal Rural do Rio de Janeiro, que tinha um programa de iniciação científica bastante forte e que permitiu que eu desenvolvesse, né, diversas habilidades, que eu aprendesse, que eu consolidasse conhecimentos, e isso me permitiu, abriu caminhos posteriormente para que eu pudesse prosseguir em algumas áreas do conhecimento. Meu nome é Alan, sou do Instituto Federal Goiano, e atualmente eu estou como pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação, tendo passado aí pela coordenação de cursos de graduação, coordenação de cursos de pós-graduação, diretoria de pesquisa de uma das nossas unidades, bolsa de produtividade em pesquisa, e agora, em 2020, como pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação. Quando nós falamos em desenvolvimento regional, essa é a grande preocupação, né? É um tema que é discutido há décadas, ou melhor, há séculos, né? Em 2012, entre 2012 e 2015, a ONU, juntamente lá com 193 países que compõem países membros, propuseram, né, discutindo a necessidade de estabelecer critérios para desenvolvimento sustentável das nações, dos países, desenvolvimento sustentável da humanidade, a preservação da vida. Eles, então, definem 17 objetivos bastante ousados que o mundo deveria centrar sua atenção, deveria voltar os seus esforços para poder atender, promovendo dessa forma o desenvolvimento das nações de maneira geral. E esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, eles têm sido o norte de vários países, né, inclusive do Brasil, e também das várias instituições de ensino, de pesquisa, empresas, a iniciativa privada, órgãos públicos de maneira geral, têm se preocupado com esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E nós, como instituição de ensino, né, o CESUR, como instituição de ensino, a minha instituição, nós, como responsáveis por formação de recursos humanos, eu, enquanto estudante de iniciação científica, estudando no curso de graduação, de mestrado e doutorado, eu também devo me preocupar com isso, né? E aí, dessa forma, nós podemos envidar os esforços, centrar os nossos esforços, de forma que as instituições procurem atender esses 17 objetivos, que vão nas mais diferentes vertentes do desenvolvimento. Normalmente, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente associa isso, obviamente, a riquezas, né? A erradicação da pobreza, e é óbvio, desenvolvimento social, erradicação da fome, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, que é justamente o papel das instituições de ensino, igualdade de gênero, né, um assunto que precisa ser cada vez mais discutido, cada vez mais trabalhado, né, as diferenças, os preconceitos contra a mulher, contra a cor,
água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, vida aquática, né, vida debaixo d'água, vida sobre a terra, né, então entrando em todas as questões ambientais, no ar, no solo, na água, paz, justiça e instituições fortes, parceria em prol das metas, né? Então, são esses 17 objetivos. Basicamente, eles devem centrar toda a ação das instituições de ensino, da formação de recursos humanos, do desenvolvimento de qualquer nação. Isso é importante porque, centrado nesses objetivos, as nações procuram garantir a condição mínima ideal para o desenvolvimento da humanidade. Dentro desse aspecto, né, vamos entender um pouco como é que está o panorama da ciência no Brasil. Quando nós falamos que o conhecimento é o caminho para o desenvolvimento regional, esse conhecimento tem várias vertentes. Uma delas é a geração de novos conhecimentos, né? Isso é fundamental. Uma nação ela só se torna autônoma se ela gera conhecimento, se ela promove a elevação do nível intelectual da sua sociedade, da sua comunidade, e a ciência é o caminho para esse processo. Mas como que está a ciência brasileira? Aqui nós temos um gráfico, né, que posiciona aqui 21 nações, né, e o Brasil está aqui em 13ª. Você vê que não é uma posição muito ruim em termos de produção científica nacional. Tá? E o Brasil foi o 13º país que mais publicou trabalhos científicos no período de 2013 a 2018. Ou seja, o Brasil ele produz conhecimento, ele produz ciência numa posição, inclusive, de destaque no cenário mundial. Talvez um dos problemas que nós temos, e que isso também tem sido cada vez mais discutido e precisa ser incorporado pelas nossas instituições, pelos pesquisadores, pela ciência de maneira geral, é a necessidade de comunicar ciência, de divulgar ciência, de popularizar ciência. Talvez esse seja um dos grandes problemas da ciência brasileira, né? Em que a própria sociedade, a própria população, ela não percebe que tudo que ela faz, que tudo que ela vive, depende de ciência e tecnologia no atual mundo que nós vivemos. Ora, eu falo agora com vocês a uma distância aí, creio que mais de 2.000 quilômetros, acredito que em torno de 3.000 quilômetros, graças a desenvolvimento, graças à tecnologia, né? O computador que nós utilizamos, o veículo que nós utilizamos, a energia elétrica que nós utilizamos, né? Até o papel que nós utilizamos, o alimento que nós utilizamos, ele é produto da ciência, né? Do desenvolvimento científico, do desenvolvimento tecnológico. E, muitas vezes, isso é tão comum no nosso dia a dia que nós não percebemos isso. E sabe quando que isso fica muito evidente, nós não percebemos? Quando nós percebemos que a sociedade ela não apoia ações da ciência, da tecnologia. Nós estamos, nesse momento, vivendo um período de pandemia. E, inacreditavelmente, determinados assuntos, né, que eram considerados superados, eles voltam à tona. Como, por exemplo, a importância das vacinas na qualidade de vida, no aumento da expectativa de vida, na saúde humana de maneira geral. É tanto que doenças consideradas erradicadas no Brasil, elas voltam a ter surtos, né, e o que é bastante preocupante, justamente em função de um movimento muito forte, né, um movimento anti-vacina. Isso demonstra, então, que há uma necessidade da sociedade se apropriar do conhecimento científico, se apropriar do conhecimento tecnológico, né, de forma que ela consiga avançar além daquele estágio que ela se encontra. Quando a gente prossegue aqui nos dados, e aqui são várias fontes, né, e aí, infelizmente, algumas dessas fontes a gente não tem dados mais atualizados, mas a gente percebe o seguinte, né, o cenário da ciência e tecnologia no Brasil.
artigos publicados nas últimas, num comparativo de 10 anos, de 99 a 2018, nós observamos um aumento de 446% dos artigos publicados. Os títulos de doutor entre 99 e 2017, observamos um aumento de 368%. Grupos de pesquisa do CNPq, um aumento de 220% de 2000 a 2016. Programas de pós-graduação. Isso é muito importante, porque, basicamente, a pesquisa brasileira, ela é feita, deixa eu ver se está tudo ok aqui, ela é feita por meio dos programas de pós-graduação. A grande maioria da pesquisa brasileira é feita na academia, né, por meio dos estudantes de graduação e principalmente por meio dos programas de pós-graduação. E aqui nós temos um aumento de 178% nos cursos de nota 6 e 7, que são cursos considerados de excelência, que geram uma pesquisa de extrema relevância, tá? O Paulo, eu não estou conseguindo ver a tela do Google Meet, e aí se tiver qualquer problema, você, por favor, abra o áudio aí e bate um papo comigo, tá bom? Não sei se, se o pessoal está vendo a minha tela, tá tudo ok, né? Tudo ok. Tá jóia, então. Vamos continuar. Investimento, né, em pesquisa e desenvolvimento. Um aumento aí em torno de 150% até 2016. Em 2017, um aumento de 21%. Bem, vocês estão percebendo que esses números eles são de 2017, né, os mais recentes. Infelizmente, esse cenário ele não se manteve. Quando a gente pega dados aqui de 2020, a gente olha aqui o investimento que houve em pesquisa no Brasil, houve um momento, foi crescente, de 2000 até 2013, 2014, quando nós tivemos os maiores valores em milhões investidos em pesquisa. Depois nós tivemos, né, uma queda contínua, a partir de 2014, 2015, uma queda contínua, e em 2020 a previsão é que a gente tenha valores de investimento em pesquisa que assemelham-se a 2008 a 2009. Ou seja, isso é muito arriscado. Isso indica que o risco do país ter uma paralisação no desenvolvimento de novas tecnologias ou ter uma estagnação no desenvolvimento de novas tecnologias é grande. Por quê? Porque a pesquisa no Brasil, o desenvolvimento de ciência, o desenvolvimento de tecnologia, ela depende de investimento. Ela depende, sobretudo, de investimento público, investimento federal, investimento estadual, investimento municipal. Sobretudo nas instituições de ensino, porque é onde o Brasil ele tem um grande percentual, conforme nós falamos, de associar geração de conhecimento, geração de pesquisa, geração de tecnologias, associado com a formação de recursos humanos. Isso é muito importante porque quando a gente desenvolve pesquisa, desenvolve tecnologias associado com a formação de recursos humanos, no caso, nos cursos de graduação, nos cursos de mestrado, no curso de doutorado, a gente aumenta a perenidade desse processo e aumenta a continuidade da geração de tecnologia, porque você forma pessoas, você prepara pessoas, você ensina método científico, para que essas pessoas continuem a desenvolver ciência, continuem a desenvolver tecnologia, mesmo que elas não estejam em instituições de pesquisa, instituições de ensino. Às vezes, um estudante que sai do curso de agronomia da CESUR, ele pode trabalhar numa empresa, né, numa empresa que vai trabalhar com aplicação de tecnologia, mas como ele aprendeu o método de desenvolver ciência, por meio da observação e por meio da experimentação, ele acaba também gerando novos conhecimentos e novas tecnologias, porque ele aprendeu isso na sua formação. Então, é um método bastante importante no Brasil. E aí, infelizmente, o que nós mais vimos de 2019 para cá, né, e principalmente nesse ano de 2020, foram notícias como essa. Falta de investimento em estratégia para inovação dificultarão a saída da crise do Brasil. Ou seja, não tem como ter desenvolvimento regional, não tem como ter avanço científico, não tem como ter melhoria de qualidade de vida, salvar vidas, sobretudo, sem haver investimento. Então, a grande estratégia é investimento. Quando a gente faz uma comparação dos estados brasileiros, né, em termos de desenvolvimento de ciência e tecnologia, nós temos esse cenário aqui, né? A gente tem aqui Distrito Federal, que aí é um ponto fora da curva, né?
porque é uma unidade da federação bastante pequena, em que há uma concentração muito grande de instituições de ensino, instituições de pesquisa, e, portanto, concentra-se um grande número de pessoas e instituições de pesquisa naquela área. E aqui, Rio Grande do Sul, que é justamente o estado de vocês, ele se destaca também, né? E quando você compara os principais, alguns estados do Nordeste, olha que o estado de Goiás, onde eu estou, nós temos um desequilíbrio regional em ciência e tecnologia muito grande, né? Esses números, eles referem a quê? Vermelho é pesquisador por habitante, né? Ou doutor por habitante, né? Essa relação per capita aí, quantos pesquisadores por habitante. Então, observa aí Rio Grande do Sul, chega a ter em torno de 5 pesquisadores por habitante, com uma produção de cerca de 9 artigos científicos por habitante. Qual que é a importância do artigo científico? Normalmente, ciência e tecnologia que é gerada, isso vira artigo científico, que é chancelado por uma comunidade científica, e isso posteriormente acaba gerando novas tecnologias. Avançando um pouco mais, nós tiramos São Paulo aqui desse gráfico, porque acaba São Paulo destoa também os números, porque São Paulo também acaba sendo um ponto fora da curva, em função do grande número de instituições de ensino e pesquisa que tem no estado de São Paulo. Tirando São Paulo, a gente observa aqui que o Rio Grande do Sul também ele tem uma posição de destaque naquele mesmo número anterior, né, que é pesquisadores por habitantes. Então, naquele anterior a gente tinha São Paulo, nesse aqui nós retiramos. Então, aqui em torno de 5,5 pesquisadores por habitantes, né, ou doutores por habitantes. Esse é o número, é o indicador que é utilizado. O desenvolvimento também de um país, de uma nação, de uma região, ela é medida pelo número de patentes que são registradas. Ou seja, quanto mais patentes, significa mais inovação, mais conhecimento novo que está sendo transformado, em tecnologia, portanto, gerou uma inovação e isso foi depositado. Rio Grande do Sul também aparece, juntamente com Santa Catarina, em posição de destaque no cenário nacional. No entanto, nós continuamos a ter um desequilíbrio muito grande no cenário brasileiro de maneira geral. Então, por mais que um estado se destaque, quando você tem um desequilíbrio muito grande, acaba que os recursos, né, eles ficam diluídos dentro desse processo, e isso acaba não gerando, no final, um desenvolvimento total da nação em função desse desequilíbrio. O número de papers, né, eu também já mostrei esse número, o número de teses por habitante, ele tem uma relação direta ali com o número de doutores, com o número de pesquisadores. Aqui chega a ter, Rio Grande do Sul tem um número considerável, né, de mais de 90 teses por habitantes, né? E, afinal de contas, qual é, então, o grande desafio? Olha só, nós produzimos ciência, nós tem um número considerável de doutores, tem um número considerável de patentes, né, principalmente em alguns estados, destacando o Rio Grande do Sul, mas por que nós temos vários problemas e voltamos a discutir vários assuntos que eram considerados superados, sobretudo nesse período de pandemia, né? Vem o movimento dos anti-vacina, vem o movimento dos terra plana, vem as fake news, né? E de repente a sociedade não sabe em quem acreditar. O grande problema é justamente a resistência à ciência, né? A sociedade, de modo geral, as pessoas esquecem que o modo de vida delas hoje, a qualidade de vida delas hoje, inclusive a expectativa de vida delas hoje, dependeu de ciência, graças ao desenvolvimento da ciência, graças ao desenvolvimento de medicamentos, graças ao desenvolvimento de exames que conseguem detectar doenças com alta precocidade, graças ao desenvolvimento de tecnologias para a produção de alimentos mais saudáveis, mais sustentáveis. No entanto, quando aparece um novo desafio na sociedade, a própria ciência ela tem dificuldade de trabalhar esse assunto na sociedade, porque ela não percebeu que a ciência muda a vida dela, né?
Então, a resistência à ciência, isso está muito evidente, sobretudo nesse período de pandemia, né? Então, a crise de desconfiança suscita o debate mundial sobre como enfrentar ataques ao conhecimento científico. É um problema do Brasil? Não, infelizmente, não é um problema só do Brasil, né? O mundo inteiro, e sobretudo na era atual das redes sociais, do acesso fácil à informação e, contudo, da fabricação de informação não verdadeiras, né, da pós-verdade, das fake news, essa resistência à ciência ela tem sido cada vez maior. Isso gera também o que nós chamamos de analfabetismo científico, né? E o que é o analfabetismo científico? Ignorância sobre conhecimentos mais básicos da ciência e tecnologia que qualquer pessoa precisa ter para sobreviver. Olha como que isso é grave, olha como que isso é importante, né? O analfabeto científico, ele corre o risco de perder a vida por não acreditar na ciência, por não acreditar numa solução que foi trazida por ele por meio da ciência, por não entender como que aquela solução chegou. E olha a importância, professor Paulo, professor Eduardo, da formação superior de qualidade, do programa de iniciação científica, dos programas de pós-graduação, porque nesses programas vocês trabalham, nós trabalhamos o método científico. E quando nós entendemos como é que funciona o método científico, nós temos maior facilidade, obviamente, de maior senso crítico e maior facilidade de avaliar se aquela informação, se aquele produto tem uma boa origem ou não, se aquele conhecimento é verdadeiro ou não, e com isso nos auxilia a tomar decisão, né? Justamente porque a iniciação científica ela nos ajuda a desenvolver o pensamento crítico, e eu vou falar um pouquinho disso mais pela frente. Então, aqui é aquele movimento, né, que precisa ter constante, né? Sem ciência não há evidência, sem ciência não há conhecimento, e, portanto, não tem como haver democracia se também não há ciência. E qual que é o caminho, né? O caminho, obviamente, é aquilo que a gente tem falado, que é o tema dessa palestra. O caminho é o conhecimento. Então, está aí o conhecimento, segundo o professor Queiroz, do Parque Sapiens, né, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele diz que o conhecimento é fator de produção determinante da formação de valor para o desenvolvimento regional na sociedade contemporânea. Ou seja, é impossível Rio Verde, que é a cidade que eu estou, é impossível Sarandi, que é a cidade que vocês estão, é impossível qualquer localidade se desenvolver sem conhecimento. Pode até trazer tecnologias, aplicar tecnologias em Rio Verde, aplicar tecnologias em Sarandi, mas se Rio Verde não desenvolver, se Sarandi não desenvolver, elevar o nível intelectual da sua sociedade, da sua comunidade, aquele conhecimento, aquelas tecnologias, elas não permanecem, ou haverá sempre uma dependência daquela comunidade daquilo que é trazido de fora. Ora, aquilo que é trazido de fora tem um custo maior e nem sempre gera um desenvolvimento autônomo, né? Aquela sociedade ela se torna muito mais consumista do que capaz de analisar criticamente aquilo que chega até ela ou de produzir as suas próprias tecnologias. O caminho para isso, então, é o conhecimento. E é aí que entra o papel do CESURG, né? É aí que entra o papel das instituições de ensino, porque o conhecimento ele é gerado de diferentes formas, ou os pilares que mantêm as instituições públicas é justamente esses 3 pilares, ou as instituições de ensino de maneira geral, não somente as públicas, né? É tanto que o CESURG ele está investindo nisso, em pesquisa, em extensão e em ensino, e esses são os pilares do conhecimento. Então, o conhecimento, ele se consolida por meio do ensino, né, porque é por meio do ensino que se replica e socializa o conhecimento, por meio da pesquisa, porque conhecimento gera pesquisa, e a pesquisa gera novos conhecimentos, e por meio da extensão, né? A extensão, ela dissemina e usa os conhecimentos gerados pela instituição, pela CESURG,
para a sociedade. E esse é um papel extremamente relevante e que ainda as instituições de ensino no país e as instituições de pesquisa ainda devem muito para a sociedade, que é justamente nesse papel extensionista, que, além de gerar conhecimento por meio da pesquisa, levar esse conhecimento até a sociedade, até quem de fato precisa dele. Eu achei muito interessante porque, visitando o site e procurando notícias sobre Sarandi, sobre o Rio Grande do Sul, eu me deparei com essa notícia, né, confirmando exatamente o que nós estamos falando agora, o papel da ciência, o papel da tecnologia, o papel do conhecimento no desenvolvimento regional. Aqui o professor Paulo, né, justamente do Centro de Ensino Superior Rio Grandense, o CESURG, desenvolvendo, juntamente com a comunidade, juntamente com produtores, com cooperativas, desenvolvendo novos métodos para a produção de embutidos, né, salames especiais, salames com uma qualidade diferenciada, com maior potencial de alcançar mercado, trazendo desenvolvimento para a comunidade que produz esse tipo de embutido, né, desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida para as famílias envolvidas, e é esse o papel da universidade. E como que isso é feito? Conhecimento, né? Então, o professor, juntamente com a equipe, discute, diagnóstico. Então, é importante que a instituição, que a universidade, ela saia dos seus alambrados, saia dos seus muros e vá de encontro à sociedade. Entenda quais são os problemas que essa sociedade vive e faça o diagnóstico dessas necessidades. Somente assim nós teremos desenvolvimento regional. E esse exemplo do desenvolvimento dos salames especiais, né, desse projeto, é uma grande realidade disso, né? Uma instituição que não tem relevância na sociedade onde ela está inserida, ela não se prospera, ela não se mantém. Na medida que a sociedade percebe que ali tem conhecimento e que aquele conhecimento pode resolver um problema que, às vezes, para ela, para aquela comunidade, para aquela cooperativa, para aquele produtor, era algo intransponível. Ele vinha utilizando métodos que trazidos dos seus pais, trazidos dos seus avós, não que não sejam relevantes, é óbvio, principalmente nessa área de produção de alimentos tradicionais, como são os embutidos, há um conhecimento que é transferido de geração a geração, muito importante. O problema é que, ao longo dos anos, os métodos mudam, os ingredientes mudam, a matéria-prima muda, e muitas vezes aquela qualidade que era obtida anteriormente, ela não se mantém. É aí que entra o conhecimento, é aí que entra a universidade, é aí que entrou o professor Paulo, com os estudantes da iniciação científica, primeiro fazendo um diagnóstico, identificando o problema, buscando soluções e entregando essas soluções para a comunidade. Então, achei espetacular, parabéns aí ao centro por essa pesquisa, né? E foi assim que o mundo desenvolveu, né? As nações que investiram em conhecimento, elas acompanharam a evolução do conhecimento, né? Passando pela Revolução Industrial, primeiro ali baseado no vapor, depois quando veio a eletricidade, depois a terceira revolução industrial, que foi a era da computação, a era do computador, a era dos aplicativos, né? A era da automatização, e agora nós estamos entrando na quarta revolução industrial, né? Que é a era da inteligência artificial, é a era da internet das coisas, né? Do IoT, da automação cada vez mais presente na vida das pessoas. Quando você pega o seu celular aí e pede, até agora mesmo eu tive que baixar o volume do meu celular, porque ele estava ouvindo o que eu estava falando e já estava procurando alguma coisa para mim ali. O que é isso? Inteligência artificial, né? Consegue detectar, já fazer uma leitura daquilo que nós estamos falando, buscar uma solução para um determinado problema e já traz ali na tela diferentes soluções para a gente. A tendência agora, por meio da inteligência artificial, né, da quarta revolução industrial, é justamente
que isso seja cada vez mais realidade, cada vez mais comum, e nós vamos falar disso um pouquinho mais lá na frente. E olha aí o papel da iniciação científica no desenvolvimento regional. Como essa é uma mostra de iniciação científica, eu vou acabar focando, finalizando a minha fala aqui, mais voltado para a iniciação científica. E por que a iniciação científica ela tem um papel extremamente relevante no desenvolvimento regional, no desenvolvimento de uma cidade, de uma comunidade, no desenvolvimento de uma nação de maneira geral? Porque você, por meio da iniciação científica, ela é um instrumento de apoio teórico e metodológico, conforme nós falamos anteriormente, onde o estudante ele consolida teorias que ele viu em sala de aula e desenvolve métodos para aplicação dessa teoria a fim de comprovar os seus resultados na prática. Por meio da iniciação científica, o estudante tem a oportunidade de realizar um projeto de pesquisa. Um projeto de pesquisa, ele parte de um problema, ele parte de um diagnóstico, de um problema levantado, de um método para poder resolver aquele problema, e posteriormente, desse método, a experimentação, depois a tradução desses resultados, a decodificação desses resultados, né, a escrita de um material, a apresentação desses resultados e, muitas vezes, a publicação e a geração de uma nova tecnologia, como foi o caso do salame, né, do salame especial que o professor Paulo desenvolveu aí junto com a comunidade. Isso permite a formação nesse estudante de uma nova mentalidade, uma mentalidade mais crítica. É o tipo de pessoa que, posteriormente, ele não é resistente à informação, mas ele analisa aquela informação de maneira mais crítica, né? Ele sabe que é possível, né? Então ele abre a sua mente, ele abre a sua cabeça, no entanto, isso não entra ele não assimila aquilo sem uma análise crítica, sem descartar aquilo que não faz sentido, aquilo que não tem critério. A iniciação científica ajuda nisso, né? Ela é um instrumento importantíssimo de formação de recursos humanos, ela beneficia o estudante e também o docente, né? Porque o docente pesquisador, ele também aprende no seu dia a dia, por meio da iniciação científica, por meio da pesquisa. E para o docente, qual é o grande espetáculo, qual é a grande vantagem de fazer pesquisa, de trabalhar com a iniciação científica, de orientar na pós-graduação de maneira geral? Porque ele passa a ensinar em sala de aula aquilo que ele vive na prática, aquilo que ele pesquisa, e daqui a pouco ele passa a usar os seus próprios conceitos e a sua própria experiência de pesquisador, né, naquilo que ele ensina. E para o estudante, todos aqueles benefícios que eu falei anteriormente, né, além, às vezes, da possibilidade de uma bolsa, embora a bolsa não seja o aspecto mais relevante nesse processo, uma vez que a bolsa, o valor dela acaba sendo muito baixo, né? A iniciação científica fortalece a pesquisa institucional, beneficia a comunidade, né? O exemplo que eu trouxe foi justamente, né, do salame especial, da pesquisa voltada para a melhoria do salame, aí na região do Sarandi, justamente trazendo benefício para a comunidade, trazendo benefício para a cooperativa e, finalmente, formação de novos pesquisadores. Agora, a iniciação científica, ela forma novos pesquisadores que depois vão para um mestrado, para um doutorado, mas ela tem um outro papel extremamente relevante, né? Ela é um mecanismo de dar experiência para aquele estudante que vai para o mercado de trabalho e que não tem essa experiência ainda. Então, por meio da iniciação científica, né, ele dá um passo largo de forma a sair na frente daquele estudante que não teve a oportunidade de fazer iniciação científica e que também não tem experiência no mercado de trabalho. Então, isso é muito claro, né? Na nossa região é muito comum isso, entre um estudante que não fez a iniciação científica e um que fez a iniciação científica, e os dois que não têm experiência no mercado de trabalho, aquele que fez a iniciação científica, ele tem mais chance de se consolidar no mercado, né? E aí, quando nós falamos de revolução na indústria 4.0, né, na era do 4.0, é esse cenário. E a iniciação científica também, ela promove isso, ela ajuda nesse processo. A indústria 4.0 está associada aí com o sistema cibernético, com a internet das coisas, com a integração de maquinários e de sistema,
com a manufatura aditiva, com os robôs autônomos, né? Com a grande volume de dados. E aí, dentro desse contexto, nós temos a Educação 4.0, que é justamente o papel da instituição de trabalhar essas habilidades, o desenvolvimento dessas habilidades nesse profissional que está sendo formado, que é a criatividade e inovação, o pensamento computacional, a aprendizagem por meio de projetos e a resolução de problemas, que é maior aprendizado do que justamente a iniciação científica, ou ainda, né, além da iniciação científica, a iniciação científica tecnológica, né, os programas de iniciação tecnológica, que são extremamente importantes em que prepara o estudante para o desenvolvimento de novas tecnologias, que no CNPq é o programa do PIBIT, né, o Programa de Iniciação, de Bolsa de Iniciação Tecnológica. Com isso, então, o que se espera, o que uma indústria espera de uma indústria 4.0, espera de uma educação 4.0? A formação de um profissional que atenda às suas demandas, que é justamente esse profissional que tem uma maior habilidade em trabalhar com maior volume de dados, que sabe trabalhar em equipe, que tem uma autonomia intelectual maior, que é comprometido, que tem flexibilidade, que tem agilidade, que não tem medo de desafios, né? Que é descomplicado. Então, a iniciação científica, ela também produz, né? Ela também contribui na formação desse profissional que a indústria 4.0 está cada vez mais requerendo, né? Ou já está requerendo, não é vai requerer, não, já está requerendo. E isso, né, a gente consegue aí por meio daquela interação dos pilares que nós falamos anteriormente, ensino, pesquisa e extensão, né? As habilidades e competências profissionais que a iniciação científica e que o desenvolvimento regional demanda, né? Nós estamos falando de desenvolvimento regional, mas não tem como falar em desenvolvimento regional sem falar em formação de recursos humanos de elevada qualidade, e é esse o trabalho que o CESUG está fazendo, né? E por meio da iniciação científica, dos projetos de extensão, por meio da formação, o que a gente espera? Né? Que o profissional, esse estudante, desenvolva essas habilidades, né? São chamadas habilidades sociocomportamentais, nessas maiores são as habilidades principais, e essas bolinhas menores representam aquelas habilidades periféricas que estão associadas com essas habilidades principais. O estudante que sabe trabalhar em equipe, né, o profissional que sabe trabalhar em equipe, que não é introvertido, que não é fechado, né, que sabe se comunicar, né, que sabe escutar, que sabe compartilhar informações, que tem uma comunicação visual, ou seja, ele, por meio da comunicação visual, ele já faz diagnóstico, ele faz detecções e já traz isso, já muda o seu comportamento em função dessa comunicação, que tem uma habilidade na comunicação escrita, né? Então, quando eu falo de comunicação, são várias delas, que tem uma compreensão de leitura, né? Olha o risco, o grande problema que a gente tem, às vezes até mesmo nas universidades, é aquele estudante que não tem compreensão de leitura, né? Ele é quase que um analfabeto funcional, ou seja, ele lê e não compreende, isso é grave, né? O mercado de trabalho, ele rejeita isso de maneira absurda, que tem uma mentalidade digital, que tem uma ampla habilidade em resolver problemas, que tenha pensamento crítico. Algumas dessas habilidades estão desconectadas da iniciação científica, da iniciação tecnológica, da extensão? Não, né? É essencial, são habilidades importantíssimas que o desenvolvimento de qualquer empresa, de qualquer região demanda e que a iniciação científica e o ensino possibilita isso. Normalmente, esse profissional, quando ele sai da instituição, pela sua formação, pelas suas habilidades, ele acaba ocupando também posição de gestão, né? Então, ele ter a habilidade da gestão para inovação, não ter a cabeça fechada, aprender por meio de projetos, aprender por meio da inovação, saber inovar nos seus processos, saber fazer gestão de pessoas, gestão de projetos, gestão de recursos, né? Das mais diferentes natureza, incluindo os recursos financeiros e também a gestão financeira. Tá? Eu vou acelerar aqui, que meu tempo já está esgotando. Outras habilidades, né? Programação,
análise de segurança, análise de dados, que saiba fazer manutenção e reparo, né, e que entenda também de processamento de dados. Então, essas são as habilidades que hoje, né, chamadas hard skill e a soft skill, que são importantíssimas na formação desse profissional, essenciais para o desenvolvimento de qualquer região, de qualquer empresa e de qualquer sociedade de maneira geral. E são aquelas que eu já havia falado, né, as sociocomportamentais, as habilidades de gestão, as habilidades técnicas, associado com tudo isso, né, o que hoje é muito falado, que é a inteligência emocional, que é justamente esse indivíduo que consegue lidar com tudo isso e, além disso, não perde a sua característica humana. Né? Hoje, com o desenvolvimento industrial, com o desenvolvimento da inteligência artificial, com o desenvolvimento da economia 4.0, as máquinas vão substituir em muitos aspectos as habilidades humanas, a capacidade humana de poder trabalhar, mas não vai jamais substituir a capacidade de lidar com pessoas. Né? Então, a inteligência emocional é um dos requisitos, é uma das características, uma das habilidades que todos nós devemos aprender a desenvolver, que está diretamente relacionado com a capacidade de lidar com pessoas e trabalhar em equipe de maneira geral, além de outros aspectos. Né? Então, o Learning by Doing é justamente o aprendizado por meio de projetos, por meio de processos, atuação em ambientes inovadores, a atuação em laboratórios e grupos de pesquisa e tecnologia, são os aspectos voltados para essa área da inovação, para essa área da pesquisa, que vão gerar posteriormente novas tecnologias e que vão promover o desenvolvimento regional, o desenvolvimento de qualquer empresa, de qualquer nação, de qualquer sociedade, né? Então, o bom do conhecimento é que ele gera tecnologias. E quando você gera tecnologias, essas novas tecnologias permitem você acessar áreas do conhecimento, permite você estudar, acessar ambientes, gerar novos conhecimentos que sem aquela tecnologia não era possível. Ou seja, conhecimento gera tecnologia e essa tecnologia gera conhecimento e o conhecimento gera desenvolvimento, gera autonomia, gera estabilidade daquela sociedade. E a gente falando em inteligência artificial, falando em indústria 4.0, né, hoje a grande discussão no mundo é justamente a internet 5G. Né? Hoje está nessa discussão mundial sobre a concessão, sobre a oferta de internet de 5G no mundo. No Brasil, a 5G ainda não está regulamentada, né? Não houve ainda a concessão, mas aqui em Rio Verde nós estamos com um primeiro ponto, né? A primeira cidade do estado de Goiás a já ter a internet 5G em fase experimental, justamente num projeto aqui do Instituto Federal Goiano, um projeto voltado para desenvolvimento de tecnologias para a agricultura. E qual que é a diferença, né, do 5G para outros 4G, que é a internet que hoje nós temos disponível? Está basicamente relacionado com velocidade, upload, né, e download. Então, a tecnologia 5G pode ser até 20 vezes mais rápida que o sistema atual. Isso vai permitir uma comunicação rápida entre máquinas, entre sistemas, né, o envio de informações, a coleta de dados de maneira mais rápida e o processamento dessa informação e o retorno de uma solução para aquela informação coletada também de maneira mais rápida. Né? Ontem, nessa semana, nós inauguramos aqui o sinal do 5G em uma das unidades do IF Goiano, que é uma internet experimental, uma vez que ela ainda não tem a concessão no Brasil regulamentada, né, mas para fins de pesquisa, para fins de experimento, nós conseguimos aqui. E o objetivo dessa internet 5G é justamente gerar novas tecnologias para, nesse caso aqui, para a agricultura. Implantamos aqui, estamos em fase de implantação do Centro de Agricultura Exponencial, que é justamente esse centro que tem o objetivo, né, de conectar máquinas, de gerar dados do campo, né, e por isso a importância do 5G, de forma que você tem internet
nas mais diferentes localidades, no interior da fazenda, de forma que o maquinário que está colhendo, ao mesmo tempo, ele está gerando informações, ele está gerando diagnóstico, mandando isso para uma central, isso sendo processado e a decisão sendo tomada quase que em tempo real, né? Então, dentro dessa expectativa das tecnologias exponenciais, desse centro de excelência, é trabalhar com a internet das coisas, né? Os sensores, sensoriamento remoto e automação de maneira geral, a conectividade entre sensores de clima, sensores no maquinário, sensores no solo, sensores para ajudar a gerar dados e tomar uma decisão rápida, tratores, drones e outros dispositivos autônomos, associar isso com a biotecnologia para controle de doenças, controle de pragas, tomada de medidas rápidas em relação à resposta das culturas que estão sob impacto, né? Geração de grande volume de dados, né? Big Dados, e, finalmente, inteligência artificial, ou seja, com base naqueles dados, né, aos poucos, o próprio sistema, né, eles vão aprendendo a tomar a decisão pela repetição da informação, e ali, diante de um determinado problema, automaticamente uma solução já é dada por esse sistema, né? Agora, onde que a gente pode chegar com essas novas fronteiras do conhecimento, né, por meio do conhecimento, por meio do investimento em ciência, do investimento em tecnologia? São coisas futuristas, mas que não estão distantes da gente, né? Isso já é realidade, inclusive, na fase experimental, em algumas nações, né? Em alguns sistemas, em alguns institutos de pesquisa, como, por exemplo, né, para que ter todo aquele trabalho de, ao experimentar uma roupa, ter que trocar de roupa, etc., né? Então, aqui um aplicativo que já faz a leitura do perfil do corpo da pessoa, né? E aqui já faz o ajuste, o caimento ideal daquele vestido, daquela roupa que vai ficar bem no corpo, sem a pessoa precisar vestir, né? Sem a pessoa precisar, ou às vezes sem mesmo ter que sair de casa, né? Pela internet mesmo, ela fazer essa aquisição, tendo a certeza que vai ter aquele caimento, que vai ter o ideal, né? Daqui a pouco você vai ter um tênis que ele vai ser impresso, personalizado para o seu pé, né? Um software, um aplicativo faz a leitura do seu pé, as medidas, quem tem tem pessoas que têm dificuldade, né? Eu mesmo sou um caso, tem dificuldade de comprar o número do sapato, porque o 38 fica pequeno, o 39 fica grande, né? Então, um sistema que faz a leitura ali do pé já imprime o sapato no modelo que você quer, na dimensão que você quer, confortável para o seu tipo de pé, né? Os drones, que é a realidade aí que todo mundo já conhece, né? Principalmente no agro, foi onde os drones mais vêm sendo utilizados, no controle de doenças, na aplicação de defensivos, né? Químicos de maneira geral, no mapeamento de estresse, no mapeamento de doença, na obtenção de imagens de maneira rápida, imagens de forma a você ter um controle de doenças associadas com pragas ou associadas com estresse de maneira geral. Então, os drones, né, com as câmeras hiper e multiespectral, têm sido bastante utilizados nesse processo, né? A robótica, né, na medicina e nas áreas de tecnologias de maneira geral, né, a robótica já é realidade. As impressoras 3D, né, que imprime um tênis, que imprime até mesmo uma comida, né, do jeito que você precisa, que imprime casas, né, isso também já é realidade, né? Então é onde se pretende, é onde se vai chegar. Agora, são coisas que parece que estão distantes da gente, de todos nós, mas que estão, na verdade, estão cada vez mais próximas, né? E esse novo conhecimento, essa geração de novas tecnologias, muitas vezes ela surge daquele grupo lá da sua instituição, do CESURG, né? Do grupo de pesquisa da iniciação científica, do grupo ali de extensão, que diante de um determinado problema na comunidade, pegando aí novamente o exemplo do salame, né, do grupo do professor Paulo, diante de um problema na sua localidade, na sua região, da cooperativa que está do lado da sua instituição, da cooperativa que está na cidade daquele aluno que se deslocou para vir estudar aqui na instituição,
Esse grupo, então, ao discutir aquele problema, pense, então, numa solução que pode ser uma solução já existente, né, mas que precisa de ajuste, precisa de adaptação para que ela funcione naquela região, naquela localidade. Surge, então, uma startup. Olha só, não necessariamente a inovação ela é uma inovação completamente 100% inovadora. Ela pode ser uma inovação incremental, ela pode ser uma inovação que uma tecnologia já existente, mas que precisa de ajuste, precisa de adaptação para resolver um problema local, naquele clima, naquele ambiente, naquela cultura, naquela cooperativa, naquele grupo de pessoas, naquele comportamento cultural daquela comunidade, e ali, então, esse grupo surge com uma solução, dessa solução que resolve problemas locais, resolve problemas regionais, você passa a ter aí uma startup, né? E muitas das startups surgem justamente dos projetos de iniciação científica, dos projetos de iniciação tecnológica, dos projetos de extensão, porque as startups elas só fazem sentido, elas só prosperam quando você gera a solução de um problema de alguém. Esse é o grande desafio da ciência, da tecnologia, né, e dos novos profissionais. A vida profissional, a vida da instituição, ela só faz sentido quando ela resolve o problema de alguém. E as startups, elas são justamente essas iniciativas, né, ideias inovadoras para a solução de determinados problemas que, de repente, toma corpo, vira uma empresa, ganha mercado, traz valor, traz qualidade de vida, né, e contribui no desenvolvimento daquela comunidade, no desenvolvimento daquela sociedade. O que é o mais importante disso? Faça parte de uma equipe, faça parte de um grupo, né? A oportunidade que o CESUR está dando para o estudante nesse processo de formação dele no seu curso superior, na sua pós-graduação, por meio do desenvolvimento da pesquisa, por meio da iniciação científica, por meio do desenvolvimento de projetos, é uma oportunidade ímpar e extremamente relevante. Se você quer ser um profissional diferenciado, invista nisso, invista na iniciação científica. Então, eu finalizo aqui a minha fala, finalizo a minha reflexão, propondo, então, um novo modelo mental, né? Um novo mindset. O que é esse modelo mental? Nós compreendermos que o conhecimento é o caminho mais seguro e sustentável para o desenvolvimento econômico e social de uma sociedade. O conhecimento é a base da autonomia regional. Então, se nós queremos, de fato, que uma sociedade se desenvolva, que uma região se desenvolva, que uma comunidade se desenvolva, que uma cooperativa se desenvolva, que uma pequena empresa se desenvolva, é preciso investir em conhecimento, é preciso investir em informação, tá? E, mais uma vez, parabéns, CESURG, pelo trabalho que está fazendo, parabéns, CESURG, pelo investimento na formação de recursos humanos associado com o desenvolvimento de projetos, com essas metodologias inovadoras, né? É um tipo de metodologia ativa, a iniciação científica entra muito nisso, né? Porque a iniciação científica ela é o aprendizado por meio da solução de problemas, né? O PBL, que é um dos tipos de metodologias ativas do conhecimento, de consolidar o conhecimento. Então, mais uma vez, parabéns pelo convite, né? Esse é o meu contato, tá meu telefone, WhatsApp, rede social, né? Instagram e Facebook. Quem tiver interesse, entre em contato, vai ser um prazer conversar com vocês e também recebê-los aqui no Instituto Federal Goiano, né, nos nossos cursos, nas nossas atividades, em parcerias de pesquisa, em parcerias aí no Centro de Excelência em Agricultura Exponencial e nos vários outros projetos que nós desenvolvemos. Eu devolvo aí para você, Paulo, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Professor Alain, são excelentes colocações
faz na noite de hoje. Excelentes reflexões, tu traz uma verdade que acho que todos os professores de ensino superior, de ensino fundamental, médio e aqueles que trabalham com pesquisa, ensino de extensão têm, né? É um trabalho duro que a gente tem hoje a nível de Brasil, que é trabalhar esse conhecimento, essa ciência em todas as áreas, né? Então, aqui eu deixei, até tem comentário de alguns colegas professores, podem também deixar aí no Facebook, né? Que na sequência a gente vai estar adicionando. E, enquanto isso, eu também queria fazer um destaque para o currículo do professor, né? O professor foi um pouco modesto ali na apresentação, né? E eu queria destacar, então, aqui algumas informações muito importantes, até para os nossos alunos terem um agradecimento também, os professores, pela presença, né? O professor Alain, né, professor doutor Alain, é graduado em Ciências Agrícolas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 2001, mestre em 2003 e doutor em 2007 em Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal de Viçosa. Docente efetivo e pesquisador do Instituto Federal Goiano, campus de Rio Verde. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Foi coordenador de vários projetos de pesquisa financiados por agências de fomento como FINEP, CAP, CNPq e FAPEG e pelo próprio Instituto Federal Goiano. Participou como avaliador convidado de projetos da FINEP, dos editais CETINFRA e PROINFRA. Atua como avaliador convidado do projeto da FAPEG. Foi editor-chefe do periódico global Science and Technology do IF Goiano, 2009-2010, e coordenador de programa de pós-graduação em Ciências Agrárias, 2010 a 2012. Ministra disciplinas como Bioquímica, Fisiologia Vegetal, Ecofisiologia Vegetal, Fisiologia do Estresse Abiótico em Plantas, em cursos de graduação, mestrado e doutorado. Implantou e coordena o Laboratório de Ecofisiologia e Produtividade Vegetal do campus de Rio Verde, do Instituto Federal Goiano, desde 2008. Lidera o grupo de pesquisa em Ecofisiologia e Produtividade Vegetal do Instituto Federal Goiano, CNPq, desde 2008. É orientador de estudantes de iniciação científica, mestrado e doutorado, e supervisor de estudantes de pós-doutorado. Foi diretor de pesquisa e pós-graduação do campus Rio Verde, do Instituto Federal Goiano, no período 2012 a 2020. Atualmente é pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação do Instituto Federal Goiano. Tem experiência na área da agronomia, fisiologia vegetal, atuando nos seguintes temas: fisiologia de plantas sobre estresse abióticos, ecofisiologia e produtividade vegetal, economia hídrica em plantas, indução da tolerância aos estresses abióticos em plantas. Então, só para também valorizar o trabalho do professor, que por muitos anos vem se dedicando, então, à área da pesquisa, inovação, ciência e também a parte de extensão, né? E, de fato, professor, como tu coloca, né, de uma forma muito simples, em uma linguagem que todos compreendem, a necessidade que nós temos de trabalhar o ensino, a pesquisa e a extensão, a integração desses cenários, né? Que até foi muito divulgado, inclusive nos últimos dias também, né? Eu queria que o professor falasse um pouco, né, sobre os 100 mil cientistas mais influentes do mundo, onde tivemos 600 brasileiros, né, que é um número extremamente significativo a nível mundial, da nossa influência em pesquisa e desenvolvimento e inovação. Eu gostaria que o professor também, se na medida do possível, pudesse comentar um pouco sobre esses últimos dados. Pois é, Paulo, agradeço aí pela leitura do currículo, né? Agradeço, não seria necessário, mas a gente fica um pouco até meio constrangido, mas é coisa, a gente vai acumulando bastante trabalho ao longo dos anos aí. Eu já estou na instituição há 13 anos, e é por isso que a gente vai acumulando essas questões todas. Mas agradeço aí toda a deferência, né, e essa consideração. Pois é, e foi com muito orgulho, né, que nós tivemos esses mais de 600 pesquisadores brasileiros
entre as mentes mais influentes no país, em função do mundo, né, em função do número de citações. Que isso tem uma relação, né, eu até agradeço, eu poderia ter trazido, até pensei em trazer alguma atualização disso aqui nessa palestra, vou inserir na próxima, né, que tem uma relação direta com esses dados que nós apresentamos. Né? Você vê Rio Grande do Sul, uma produção científica absurda, grande, alta, São Paulo também, uma produção científica muito alta, Distrito Federal, né? E quando a gente olha esses 600 pesquisadores, eles estão justamente nessas regiões que têm o maior desenvolvimento da pesquisa, que têm o maior desenvolvimento científico do país. É óbvio, né? O Estado que investe em ciência, que investe em instituição de ensino, de pesquisa, que coloca recurso, né, dá condições para que o pesquisador desenvolva e gere novos conhecimentos. Então, isso é um reconhecimento para o Brasil, para a ciência brasileira, extremamente relevante, extremamente importante. Tive a honra de ser, inclusive, aluno de uns 3 que foram agraciados lá do meu curso, né, colegas de alguns e aluno de outros, e é uma satisfação, é uma referência importante para a ciência brasileira, confirmando que no Brasil se faz ciência de qualidade, que no Brasil se gera conhecimento de qualidade. E talvez aquilo que nós falamos anteriormente, um dos grandes problemas no Brasil é popularizar essa ciência, é comunicar essa ciência. Porque onde se gera tanta ciência, tanta tecnologia, não pode parar de forma alguma, tem que continuar investindo nisso, né? O errado não tem erro nisso, de ter 600 pesquisadores, de ter muita tese, de ter patente, de ter artigo publicado, não tem erro nenhum, muito pelo contrário, né? Isso tem que triplicar, esses números ainda são baixos, quando a gente compara isso, por exemplo, com Coreia, com aqueles países que estão em primeiro lugar, Coreia do Sul, né? Obviamente, países que estão em primeiro lugar em ciência e tecnologia, essa produção científica brasileira, ela ainda é baixa. Então, não há nenhum erro nesses números que nós estamos apresentando, a não ser que eles precisam ser aumentados. A produção científica, patentes, etc., precisam ser aumentados. Mas há também uma necessidade de investir na extensão e na popularização, na comunicação científica de maneira geral. A comunicação científica ela é importante para diminuir as resistências, porque se a sociedade ela tem resistência a uma nova tecnologia, não adianta, ela não se desenvolve, né? Aquilo não é aceito, aquela tecnologia pode ser boa, ela pode ganhar outro mercado, mas o nosso mercado acaba não sendo conquistado por aquela tecnologia, então acaba que não gera o resultado esperado. Já a extensão, ela contribui em levar essa ciência, em levar essa tecnologia para quem de fato precisa e também trazer as necessidades, trazer o problema de quem está na sociedade, que vive esse problema, para dentro da academia. Né? A extensão ela tem esse papel de via dupla, porque quando você vai até a sociedade, quando você se aproxima dela, você gera diagnóstico, você lança o seu olhar sobre o problema e traz isso para dentro da instituição, para dentro dos grupos de pesquisa, vai lá no pesquisador e fala assim, olha, tal comunidade, tal cooperativa, tal propriedade está enfrentando esse problema, e muitas vezes é um problema simples de ser resolvido pela academia. Mas a academia nunca foi lá, o pesquisador nunca foi lá, e ali do lado daquela instituição, o problema persiste há anos, né, e com soluções simples, com hábitos simples, né, poderia ter sido resolvido se tivesse tido esse processo de extensão. Então, assim, é um orgulho muito grande para o país, nós temos esses 600 pesquisadores entre os mais citados no mundo, né, entre as mentes que mais influenciam o mundo em termos de ciência e tecnologia, mas ainda estamos muito aquém em vários outros aspectos. Né? Eu acho que é isso.
Perfeito, professor. Até corrobora, de certa forma, com o comentário. O colega professor, Dr. Juliano Oxai, que é nosso docente também da instituição, ele coloca que o Rio Grande do Sul tem, de fato, bons índices de pesquisadores, né, teses e artigos, mas, no entanto, é um estado que tem graves problemas financeiros ao longo dos anos, né? E aí ele se posiciona que talvez falta uma melhor comunicação, divulgação e aplicação dos resultados de pesquisa, né? Então, muitas vezes, né, continuando a afirmação do professor, que é o comentário aqui no Facebook, esses resultados produzidos nas instituições de ensino e pesquisa não são aplicados na indústria, na sociedade como um todo, né? Com isso, não temos uma melhoria no desenvolvimento econômico do nosso Estado, né? E, professor, ali, dessa forma, eu vejo que não temos aqui uma maior importância para ensino, pesquisa e extensão, né? É uma tríade que há uma necessidade de um pelo outro, porque como faculdade CESURG somos novos, mas o professor fez um destaque ali, e é um trabalho muito humilde e pequeno, e naturalmente que todos os professores têm também seu projeto de pesquisa, depois quero destacar alguns aqui, que a faculdade ela tem essa preocupação, esse cuidado de fazer a iniciação científica com o estudante, né? A pesquisa ainda a gente está amadurecendo muito, preparando um corpo de docente e de alunos, e a iniciação científica que vem através de um programa que nós temos, que é um projeto integrador, né? Integrador porque considera a dinâmica tanto de ensino, pesquisa e extensão, como da comunidade com a faculdade, e projetos muito simples, mas muito aplicáveis estão sendo feitos, né? E aí a gente começa, inclusive como docentes, a observar que como tem muito a ser feito e que pequenas ações elas geram uma transformação muito grande, né? E aí, pelo ensino, que é a reprodução, então, do conhecimento já por muitos anos testado, né? E pela pesquisa, que é a investigação, e eu gosto muito, guardo para mim, os meus orientados, que o projeto integrador, essa iniciação científica, é uma educação para investigação para a vida profissional. Para que quando ele tenha que desenvolver uma tecnologia, ou solucionar um problema, ou resolver um desafio, que ele saiba como buscar, que ele tenha calma, e o professor coloca muito bem, que é essa inteligência socioemocional, que ele saiba se posicionar, construir essa investigação e trazer uma solução com ciência, né? Com investigação para onde ele atua. Isso também já entra um pouco o viés da extensão, a reflexão da extensão, né? E a extensão ela faz esse caminho que é com a comunidade, o que de fato nós precisamos, né? E eu gosto muito, como zootecnista, né, que sou, eu gosto muito do exemplo da Nova Zelândia, né? A Nova Zelândia, quem determina as pesquisas são os produtores rurais, e um conhecimento elevadíssimo, né? Então, será pesquisado aquilo que de fato gera dúvidas, né, e reflexões no campo, trazendo isso, né? E hoje a faculdade ela atua na saúde, na educação, na engenharia, nas ciências sociais, nas ciências agrárias, né? E excelentes sementes estão sendo plantadas em todas essas áreas, né? Da escola, no campo, na área da saúde, nos hospitais, inserindo esses alunos e trazendo um diferencial muito grande, que é tornar esse estudante um senso crítico, né, de observação, que ele aprenda essa investigação. E a gente tem colhido trabalhos muito interessantes. Até de um trabalho da Mostra Científica do ano passado, primeiro, eu achei muito legal, que foi um trabalho da educação física, que eles desenvolveram no lar de idosos. Se não me falha a memória agora, se até estiver escutando na live, pode comentar ali. Se não me engano, Alan, foram 6 meses de atividade, né, de talvez reeducação e exercícios com esses idosos, e o trabalho ele trazia um resultado, que aí eles colocaram, né, desde a questão da movimentação corporal deles melhorou muito, até como alguns aspectos empíricos, né, que a gente sabe que às vezes é difícil de medir, que é a questão do ânimo e do humor, né?
Então, o que é essa ação que ela ficou ali, e se não tivesse publicado, né, eu, sou tecnista nas agrárias, não teria lido. Né? Imagine para a comunidade em si. Né? Como trabalho nas escolas, das professores de pedagogia, os alunos da saúde envolvidos com os estágios do técnico de enfermagem, os alunos das agrárias testando novas formas de implantação de lavoura a campo, testando novos inoculantes em laboratório para depois ver se isso é possível ir para o campo, né? Achei muito interessante, professor, a iniciativa do Instituto Federal, lhe dou os parabéns, do Instituto Federal trazer para Goiás o 5G, né? Daquele projeto de pesquisa que tu traz, o coleta de dados e essa inter-relação, né, dessa inteligência artificial, que até tem os docentes na instituição que também estão caminhando para pensar isso também. Daqui a pouco um grupo de pesquisa, um grupo de conversa a nível nacional para ver se a gente não consegue encaixar alguns encontros, né? O sul do Brasil também está iniciando um pouco essas ideias. Tivemos uma aula com um professor nosso aqui que trabalha numa empresa de implementos agrícolas. Ele trouxe um drone para demonstrar a tecnologia dentro da instituição, pelo menos agronomia. Fez uma excelente aula. E uma instituição nova, que tem aí 5 anos, né, de atuação, com o ensino de fato, e com professores novos e um pouco mais antigos, mas o principal, professor, eu acho que nós mantemos um diálogo muito intenso, né? Sobre ciência, sobre conceito, sobre definições, a necessidade de leitura e a necessidade de leitura antes de aplicar. Né? Como cursos de graduação, ele necessita de um aprofundamento técnico, mas mais científico. Para que quando o aluno ele chegue no campo, ele pegue aquelas caixinhas tecnológicas que são as disciplinas e ele consiga misturá-las. E com a ciência atrás disso, né? Também trabalho em bioquímica, professor. A bioquímica dói, né? Dói para aprender e dói para ensinar, mas ela é fundamental, né? E quando você cruza com fisiologia vegetal, você consegue tirar da base, né? E construir a campo o que realmente tem que acontecer, para que não fique só aplicação de técnica sobre técnica, que você consiga desconstruir essa técnica e adaptar. Né? Então, eu vejo que a gente tem um olhar, professor, de dentro da instituição de ensino superior, mas quando a gente bota os pés na comunidade, em alguns espaços, a gente nota como nós precisamos entrar para dentro dela também. Né? Vamos ver se tem algum comentário aqui do pessoal. Pois é, Paulo, enquanto você verifica os comentários, eu concordo plenamente, né? Tanto com o seu comentário, quanto o comentário também do professor Juliardi, foi isso? Professor, anotei aqui, Juliano. Né? Isso. Professor Juliano, que de fato gera-se muito conhecimento, pesquisa, que às vezes não chega na indústria, né? E os nossos órgãos de pesquisa, que fomentam a pesquisa, que fomentam a pós-graduação no Brasil, inclusive já estão atentos a isso há algum tempo. A FINEP tem um programa que é um projeto que procura financiar o doutor na empresa, né? Então, são bolsas de pós-doutorado, mas que quem submete esse projeto são apenas as empresas, a indústria, que é para poder ter lá dentro dela, na equipe dela de P&D, né? E normalmente a indústria não tem P&D, por isso a importância das instituições de ensino, que tem pesquisadores, que tem docentes altamente qualificados, associar com a indústria para poder ser essa equipe de P&D, né? E aí, nesse edital da FINEP, a proposta é justamente essa, que esse doutor ele desenvolva o projeto de pesquisa dentro da indústria. A CAPES lançou, já tem alguns anos, né, que a CAPES tem os programas de pós-graduação, que são os mestrados profissionais, eles são voltados justamente para aquele profissional que já está no mercado, que está na indústria, que está na empresa, e que quer se qualificar, então ele vem para um mestrado profissional,
Mestrado profissional, ele é um mestrado, ele é um curso, é uma pós-graduação stricto sensu, não é um lato sensu, ele tem o peso de um stricto sensu como um mestrado acadêmico. A diferença é que dele, às vezes, tem uma certa flexibilidade do horário de aulas, não tem flexibilidade na qualidade do trabalho, não tem flexibilidade na pesquisa, né? Isso aí segue o mesmo critério, o mesmo rigor de uma pesquisa científica, obviamente, mas ele procura desenvolver esse projeto dentro da empresa, dentro da indústria. Traz para dentro da academia, para dentro do seu curso, um problema da empresa, um problema do mercado, um problema que nós diríamos que é um problema real. Tá? Não que fora disso não se pesquise problemas reais, mas muitas vezes o problema ele surge da cabeça do pesquisador, da cabeça do estudante, né? Isso é importante também, porque a pesquisa ela surge daí, a solução, a inovação, as startups, elas vão surgir daí também, né? Mas no caso do mestrado profissional, ele tem esse foco, ele tem esse viés de desenvolver a pesquisa a partir de um problema que a indústria tem, que o mestrando, que é um funcionário de uma empresa, tem, né? Dentro dessa perspectiva. Além disso, mais recentemente, o CNPq lançou um edital chamado um programa de mestrado e doutorado acadêmico para inovação Mayday. O objetivo desse mestrado era dessas bolsas, né, o financiamento de bolsas de mestrado, doutorado, iniciação tecnológica industrial, junto à empresa. Então, se tem um curso de mestrado, tem um curso de doutorado, ele tem que associar com uma empresa, com uma indústria, a indústria coloca recursos, né? A empresa coloca recursos, dá uma contrapartida naquele edital, o CNPq coloca o restante, para que aquela pesquisa daquele estudante do curso de mestrado daquela instituição, ou do curso de doutorado, ou da iniciação tecnológica, seja desenvolvido lá dentro da empresa. Então, concordo plenamente com as observações do professor... Nossa, eu falei agora e esqueci de novo. Professor Juliano. Isso. Do professor Juliano. E esse é um grande problema mesmo que o Brasil viveu ao longo desses anos todos. Né? A ciência, a tecnologia gerada, o conhecimento gerado, não a tecnologia, a ciência e o conhecimento gerado nem sempre chegou na indústria, nem sempre chegou na empresa, que precisa corrigir. Essas iniciativas todas, o mestrado profissional, e agora também já está regulamentado no Brasil o doutorado profissional. Né? Já tem vários programas de doutorado profissional no Brasil inteiro, que vai nessa mesma perspectiva do mestrado profissional, obviamente com um aprofundamento maior, que é justamente para poder encurtar essa distância, né, entre a academia e a indústria, a universidade e o mercado, né, e as empresas de maneira geral. Então, a gente espera que iniciativas como essa tomem força, ganhem proporção, né, e que logo, logo a gente tenha aí as indústrias absorvendo os mestres, absorvendo os doutores, porque hoje no Brasil ainda essa cultura ela é muito falha, né? Você ter doutor na empresa, ter doutor na indústria. O grande percentual de doutores hoje no Brasil, quem absorve são as instituições de ensino e as instituições de pesquisa. E é preciso virar essa chave e inverter esse processo. A indústria precisa consumir essa mão de obra altamente qualificada que o Brasil vem formando, conforme aqueles números que nós mostramos anteriormente. Uhum. E até inclusive, professor, eu também sou cria de instituição pública, a Universidade Federal, e naturalmente a gente sai também com a mentalidade também muito pesquisa com detalhes técnicos e científicos muito profundos, né? E muitas vezes o meio real ele necessita de algo mais no chão. Até tem uma situação de uma visita técnica de um grupo de pesquisa, mestrandos e doutorandos, que me parece que o orientador levou para um encontro com produtores rurais, que era, acho que, para ter um choque de realidade mesmo, né? Em que eles voltaram apavorados da visita porque eles não conseguiam discutir com os produtores e entregar soluções, e acho que era para observar que os seus projetos de pesquisa estavam um pouco aquém do que um produtor, de fato,
necessitaria, né? Então, é com essa história, professor, que também a gente busca nesse momento, né? E também como instituição já preparando os cenários futuros, né? Pensar um pouco mais próximo da realidade. Que a extensão para nós hoje ela tem e é uma excelente ferramenta também, no sentido de que eu consigo trazer o aluno para fazer uma vivência do que é realidade, né? Da realidade do meio real, da mais simples e humilde até a mais complexa e tecnológica, né? E aí dentro desse espaço ele começa a se observar que ele faz parte desse meio e num momento a gente tira ele fora e mostra ele enxergando todo o processo ali, né? E a gente tem conseguido aí formar profissionais extremamente conscientes, reflexivos, né? Que trazem essa um pouco mais dessa realidade. Então eu noto também, professor, que hoje essa consciência, né, dessa aplicação, ela também é fundamental. E ressalto novamente uma questão muito interessante que eu também reflito muito sobre, né, que é o perfil pessoal desse que está ali também inserido na pesquisa. Né? Quando o professor coloca na inteligência emocional, a socioemocional, de entender a gestão do seu meio, de recursos, de tecnologias, é um ser humano íntegro, na verdade, né? Então, ele tem que estar consciente, como meus alunos já sabem, né? Ele não pode estar com o piloto automático ligado. Né? Se ele tiver com o piloto automático ligado, não é saudável, né? Ele tem que estar sempre refletindo e observando. Né? Mas, professor, eu vou aqui observar alguns comentários novamente aqui. Então, tem o estudante de administração, o Eloidemar Guilherme, ele coloca aqui, inicialmente também, sobre o boicote institucionalizado à pesquisa e inovação pelos governos e outros diversos entes da sociedade, né? Que ele coloca que o Brasil não aparece no retrovisor para a evolução tecnológica. Né? E aqui também uma professora também faz o comentário sobre que é fundamental, professora Isabel, a abordagem da popularização da ciência, e isso é possível quando se faz a pesquisa cidadã, comprometida com o desenvolvimento regional. Né? Inclusive é tema da nossa segunda mostra científica, né? Tecnologia e desenvolvimento regional. Né? Esse olhar mais em loco, né? Então, professor, essas são alguns apontamentos, né? Esse ano foi escolhido o tema Tecnologia e Desenvolvimento Regional, justamente pela riqueza dos trabalhos que estão envolvidos no nosso meio, né? Que a gente consegue observar um retorno. O ano passado nós tivemos 105 trabalhos publicados, né? 90% de trabalhos nossos da instituição. Esse ano tivemos 73 trabalhos publicados, né? Dos nossos trabalhos já são 70%, muitos trabalhos também do Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Maranhão, né? Então de outros estados também que colocam para mostra científica, né? Para esse trabalho. E a gente tem observado com a comissão científica que os trabalhos são todos aplicados com a nossa comunidade, né? Então tem trazido um retorno. E muitas vezes também, professor, essa é uma mensagem que eu gostaria da vossa reflexão. Os nossos alunos, eles querem fazer um trabalho gigante, né, de pesquisa e investigação. E muitas vezes a gente acaba segurando eles, não. Vamos investigar somente esse ponto. Né? E aí, no final, quando tu pega uma amostra científica, tu vê que juntando todos esses pontos, essas pequenas iniciativas de iniciação científica, você construiu algo maior. Né? Professor, como pensar essas medidas de iniciação científica? Como iniciar? Iniciar pequeno, iniciar grande? Como pensar isso? Boa reflexão, Paulo. O próprio nome já diz, né? É a iniciação científica. E mesmo que não fosse, nós sabemos que o método científico, ele exige um rigor, ele exige critério,
ele exige controle de variáveis, ele exige uma série de fatores que, quando a gente não determina o objeto da pesquisa e os fatores que influenciam aquele objeto, nós podemos chegar a resultados que não, a dados, a informações que são vulneráveis a uma interpretação errônea, a uma tomada de decisão errada, né? E, portanto, o método científico exige uma série de critérios, né? E, normalmente, quando a gente vai iniciar qualquer projeto, né, parte aí de um diagnóstico, de um problema, levantamento de uma hipótese de solução daquele problema, definição dos objetivos e de uma metodologia, né? Então, se a gente tem vários objetos e vários problemas, pode ser que a gente não consiga cercar e achar a solução para nenhum deles, né? No final, a gente vai ter ali, no final do nosso trabalho, pode ter sido isso, eu encontrei esse resultado, que pode ter sido influência daquilo, pode ter sido influência daquilo outro, né? E aí eu não contribuí para a evolução, para avanço do conhecimento naquela área, para solucionar aquele problema. Porque a gente vai para o campo, por exemplo, né? Quem trabalha lá no campo, que nunca passou por uma academia, por um banco de uma universidade, tem um conhecimento empírico tremendo, né? Um conhecimento da sua própria experiência, né? Da observação, de ter acompanhado aquilo diversas vezes, mas a afirmação de que aquele processo acontece em função do fator A, do fator B, do fator C, ou da interação desses três fatores, e qual deles que é o maior determinante, aquela pessoa não vai ter condições. Então, quando a gente traz isso para dentro da academia, muitas vezes não é nem um daqueles fatores que está influenciando aquele comportamento, né? Ao testar, a gente define, olha, nenhum desses está determinando, está influenciando. Se a gente traz um grande número de fatores, né, até o método não permite que a gente avalie todos eles, né? Até estatisticamente, nós sabemos disso, né? A estatística, infelizmente, a estatística experimental, ela limita aí o número de fatores que pode influenciar um determinado comportamento. É óbvio que você tem outras ferramentas, né, as multivariadas hoje, que você consegue estabelecer correlações diversas, né, mas definir o objeto de pesquisa e os fatores que estão influenciando aquele objeto, né, e ter acurácia na tomada, na aferição desses fatores e nas respostas do objeto, faz parte do método científico, né? E, de fato, às vezes até o estudante mestrado, ele, não vou dizer os doutorado, mas até mesmo o estudante mestrado, tem hora que ele vem com uma enormidade de fatores, de problemas, fala assim, calma, nós vamos fazer isso aqui. Não, professor, mas eu quero isso aqui também. Eu falei assim, não, isso não vai dar para fechar a sua dissertação dessa forma, né? Você pode, vamos cuidar disso aqui, depois que a gente terminar isso aqui, nós vamos fazer mais essa etapa e aquela etapa, e você já vai defender. Infelizmente, também pelo sistema de pós-graduação brasileiro, né, em função de reduzir o tempo que o estudante de mestrado tem para poder concluir, o próprio estudante de iniciação científica também, o tempo dele é muito curto, né? Um programa de iniciação científica, normalmente, ele tem aí cerca de 12 meses para poder fazer prestação de contas de um projeto. Obviamente que ele pode renovar isso por mais 12 meses, na maioria das agências, das instituições, e depois mais 12 meses, e depois mais 12 meses, mas até esse período nos ensina que uma coisa de cada vez, né, e o próximo passo depois que a gente deu o primeiro passo com segurança, né? Acho que faz parte do método científico ter esse cuidado, né, Paulo? De não querer trazer todos os problemas para dentro de um projeto, né? Porque no final a gente vai perder a precisão de tudo isso. Perfeitamente, professor, né? Acredito que é bem isso que o professor colocou, né? Essas definições, né? E ter esse caráter de olhar a situação a ser desenvolvida, né? Com as hipóteses, os problemas e os fatores já envolvidos, né? Professor, pelo adiantado da hora, né? Eu vou também
pedir a vossa finalização também, porque é uma sexta-feira, né, professor, e com a família, com certeza, aguardando, né, e a gente também fica muito agradecido do professor aceitar, numa sexta-noite, de vir conversar com os alunos, né, alguns deles também em aula com os professores, até foi o motivo de eu iniciar a gravação, né, para que eles também possam assistir. E, professor, a gravação também fica disponível no canal da faculdade para que o professor também tenha acesso depois, para poder compartilhar, né? Então, nós agradecemos, professor, do fundo do coração. Eu acho que esta é uma primeira vez que o professor nos auxilia, né, e vem com as suas reflexões. E a gente, de uma forma muito humilde, agradece, né? E, naturalmente, quando o professor vir, teremos um brinde também para lhe entregar. A gente tem essa tradição, eu acho que aqui, acho que todo o Brasil, mas sul do Brasil, quando a gente tem um palestrante que vem trabalhar conosco, a gente deixa um presente, né? Hoje, os nossos presentes aqui, a gente tem uma cuia e uma bomba, né? Então, o professor Olha vir só. do sul, ou a gente for para lá, a gente vai levar para o professor. E agradecer novamente por todas as palavras, todo o ensinamento que vem aqui. O professor tem uma experiência de tempos aí nessa área, né? Como todo professor de ensino superior e os professores no Brasil, né? Nós vivemos uma batalha diária de enfrentamento, né? E de entrega de ciência e de informação com sustentação científica, né? Fundamentada. E eu acho, professor, que, repetindo, é uma das primeiras conversas e quem sabe desse primeiro encontro não vai surgir futuras parcerias, visitas, discussões, para daqui a pouco também fazer um grupo integrado, como a gente já tem com outras instituições de ensino, né? Hoje a pandemia trouxe uma situação positiva, né? Ela encurtou distâncias. Então hoje nós tínhamos a mentalidade até início de 2019 que para fazer essa palestra o professor teria que vir de avião, ou nós ir para lá, ou para fazer uma reunião a gente teria que fazer esse deslocamento. Hoje facilita. E claro que com certeza, professor, pessoalmente vamos nos encontrar com o professor Eduardo, diretor de ensino, convidou. As portas estão abertas também, professor. Muito obrigado. Paulo, eu que agradeço. É uma honra para mim poder bater esse papo aqui com vocês, aprender também com seus comentários, com as observações ali no chat, né, com a experiência do CESURG aí no sul do país. Fico realmente muito feliz com o trabalho que vocês estão realizando, né? Normalmente, quando eu sou convidado para ministrar uma palestra, eu tento compreender um pouco da região, né, e da instituição que está solicitando, né? Eu caminhei um pouco ali pelo site da instituição, pelos cursos, e fico muito feliz pelo trabalho que vocês estão realizando. É uma honra para mim, né, estar participando desse evento. Eventos dessa natureza marca a história da instituição, marca a história, marca a vida profissional e a formação dos estudantes, né, e por isso é sempre muito bom poder participar e contribuir de alguma forma. Fica o convite também a você, ao professor Danilo, ao professor Eduardo, né, diretor de ensino, e todos aí que estão nos ouvindo. Eu sou mineiro, mas goiano de coração. Moro aqui em Rio Verde, fica entre Rio Verde e Goiânia, a reitoria do nosso instituto fica em Goiânia. Em função da pandemia, eu tenho ficado mais em Rio Verde, deslocando para Goiânia, né, uma vez por semana apenas. Mas fica o convite, né, Goiânia, Rio Verde ou qualquer uma das nossas unidades, vai ser um prazer receber vocês, né, os que estão nos ouvindo, seja para uma visita de cortesia, né, ou seja para um trabalho, um projeto de parceria aí no ensino, na pesquisa, na extensão, né, nessas novas tecnologias, nas tecnologias tradicionais, né, a gente está aí à disposição e queremos sim aproximar de vocês, né, afinal de contas os indicadores do estado do Rio Grande do Sul são espetaculares, né, vocês estão numa região espetacular também, né, tem obviamente como essa região daqui, essa região do estado de Goiás é uma região muito rica, mas tem os seus problemas, né? Tem as suas mazelas também, como qualquer região do país, né? Como disse aí o professor Perfeito. Juliano, né? O Sul também tem os seus problemas, mas isso é o desafio que todos nós temos nas nossas regiões,
né? E a melhor maneira de superar isso é aprendendo um com os outros, né? O que tiver de bom aqui a gente leva para aí, o que tiver de bom aí a gente traz para cá, né? De forma que essa interação, o aprendizado, o conhecimento, ele produza novos resultados e produza, no final, melhoria da qualidade de vida das nossas cidades, dos nossos estados, de maneira geral. Vai ser um prazer receber vocês aqui, foi uma grande honra, muito obrigado pelo convite. Não vou esquecer da minha cuia, da minha bomba, né? Quando Com eu passar certeza, por ali, professor. eu vou passar aí para poder buscar, tá? Com certeza. Muito obrigado pelo presente. Professor, então eu lhe agradeço, então, pela vinda e a participação nessa palestra, né? E finalizo, então, a noite de hoje. Eu vou só pedir para o professor aguardar aí mais um minutinho, dois, para nós, com o setor da comunicação, finalizarmos aí, então, a live pelo Facebook. E eu vou finalizar aqui também a gravação.